Olá, amados, graça e paz. Mais um dia vai se finalizando. Até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Mais um dia na perseverança. Como Ele disse, tende bom ânimo, eu venci. E todo aquele que persevera segundo o seu espírito, filhinhos, já és vencedores, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E Ele é aquele que, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nós precisamos, até mais do que pedimos. Todo aquele que bater, Ele abre a porta. Todo aquele que buscar, o encontrá-lo, né? Todo aquele que pedir, lhe será concedido. E Ele tem nos acrescentado os dias. Os nossos dias vão bens e longos nessa terra. Através da sua sabedoria alcançamos atitudes que nos edificam, tanto individualmente como testemunhando a muitos aquilo que é edificante para a unidade da fé, da qual aqueles que exortam no dia chamado hoje são aqueles que estão com amor, aqueles que não querem ver uma alma padecer, né? E sim, sábio é aquele que ganha uma alma. Sábio é aquele que anuncia a verdade, da qual é a sabedoria, que vem a ser a luz, porque a treva é a ignorância. Aquele que segue segundo a sabedoria é válida para prolongar os dias, para que vão bens e longos nessa terra, e para anunciar aqueles que estão segundo a ignorância, segundo as trevas. A Bíblia diz que há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Há mais esperança para o tolo do que o insensato. Melhor não responder o insensato antes que ele pense que ele tem sabedoria. Melhor o insensato se tornar a sua sabedoria nula, para que alcance o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Porque entendimento de próprios olhos não se desvia do mal. Ninguém produz, ramo nenhum produz frutos por si mesmo. Somente aquele que estiver como ramo dos ramos na videira verdadeira, a unidade da fé, da qual, como ele nos disse, ele é aquele que vê aquele que produz somente folhas. Ele diz que não produz frutos, seca-te, que se torna um ramo, do qual, assim como as mulheres saem a recolher lenhas secas para colocar no fogo, aquele que não produz mais frutos, né? Ele é aquele que o machado está posto, a raiz ele retira, ele arranca. Já aqueles que permitem constantemente ser podados, né, serem limpos, da qual, por meio do lavar da água, que é a palavra que é viva e eficaz, santifica-se mais ainda, purifica-se mais ainda, e permanece segundo as virtudes, da qual aquele que permanece segundo as suas virtudes está sempre frutificando. Alguns 30, outros 60, outros 100 por um. Ali Jesus conversando com os discípulos, e eles disseram: Mestre, largamos tudo para lhe seguir. Largamos a família, o barco, que herdaremos?
né? E ele disse 100 vezes mais nesta vida e na vida vindoura. E assim nós perseveramos, segundo o autor e consumador da nossa fé, aquele que pela submissão do coração herdou tudo do Pai e está com o julgamento, da qual, quando ele encontrava com pecadores, e ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, está sempre pronto a ouvir aqueles que produzem frutos dignos de arrependimento, ele dizia: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Porque, como ele disse, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores, aqueles que estão com o coração contrito e arrependido. Ele não despreza e faz morada em nós. Deus, quando se pede deliberadamente a sabedoria, Deus agrada, nos atrai até Cristo, enviando seu Santo Espírito, nos capacita, né, para perseverarmos segundo as obras de justiça que caminham juntamente com a fé. Porque ainda que alguns produzem obras, suas primeiras obras foram de justiça, mas agora vivem injustamente, as suas primeiras obras já não são possíveis de o justificar. E assim perseveramos sempre segundo Ele opera em nós. Deus nos conhece através das nossas atitudes, e a única forma de andar com as atitudes agradáveis a Deus é através de Jesus Cristo. Ele é aquele que firma os nossos passos, os nossos joelhos jamais são vacilantes. Ouvimos as suas advertências, das quais aqueles que as acatam permanecem no caminho. Se não se ouve a voz do Espírito Santo e nem se acata, fica à beira do caminho a mendigar, né? A Bíblia diz que aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus. Aquele que diz que odeia o seu irmão a qual vê, como podeis dizer que ama a Deus a qual não vê? A Bíblia diz que aquele que se considera religioso, mas não refreia sua língua, sua religião é nula. A Bíblia diz que o varão perfeito que controla a sua língua domina todo o corpo. E só houve um elo da perfeição. Nós tropeçamos de muitas formas, mas aqueles que estão segundo a lei está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Mas aqueles que seguem segundo a graça, ele nos justifica, como Paulo, como tinha um espinho na carne, e disse que o mensageiro de Satanás o esbofetava constantemente, ele procurava que aquele espinho lhe fosse retirado, e Jesus disse: a minha graça te basta, é na sua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo. E assim perseveramos segundo a graça, segundo ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, fugindo de toda vanglória, como ele sempre nos ensina. O servo inútil que larga a mão do arado não herdará o reino dos céus. Mas depois de haveres feito tudo em oculto, do qual o Pai que está no alto vos galardoa, considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. Porque importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim o que dá o crescimento, a ele seja toda honra e toda glória. Ele tudo opera em nós, simplesmente damos liberdade, nos santificando e purificando para que ele habite ricamente em nossos corações. Aleluias, ou glórias a Deus, e persevere como um bom testemunho em Cristo, do qual ele nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, sede meus imitadores.
e perseveramos segundo Ele opera em nós. E o Pai agrada daqueles que perseveram, daqueles que obedecem àquilo que Ele disse. Este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que Ele disser. E assim nós perseveramos fazendo a sua perfeita e agradável vontade, que Ele mesmo disse, e de anunciar o Evangelho a todos os povos e nações, a todas as criaturas, e sede guias de cegos. Nós temos que anunciar a sabedoria para que aqueles que estão segundo as trevas, a ignorância, venham para a luz, e a partir do momento que estão na luz, os seus dias vão bens e longos nessa terra, e estão no caminho segundo rumo à salvação e à vida eterna, rumo ao alvo nosso, que é Cristo, o ungido de Deus, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, aquele da qual ele disse que suscitaria no meio de vós alguém que vos colocará a palavra em vossa boca e vos ensinará como conduzir. Aquele que próprio Jesus disse: não me detenhas. Quando Tomé disse: como saberemos para onde vais? E ele disse: é necessário que eu vá para que vos envie o advogado, e ele vos ensinará. Todo aquele que é nascido do Espírito Santo, do qual ele disse: vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo, do qual Nicodemos não compreendia, porque aquele que é carnal não compreende as coisas espirituais. E ele disse a Nicodemos: se não nascer de novo, não podereis ver o reino dos céus. E ele dizia: mas como pode ser, eu já sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? Mas Jesus estava lhe dizendo do novo nascimento espiritual, onde a letra mata e o espírito vivifica, onde se ele vive, se ele reina, se ele passou pela morte de cruz, nós crucificamos as paixões da carne, nascemos, nova criatura somos, e estamos sendo preparados para algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. E assim perseverai em mais um dia, segundo o autor e consumador da nossa fé. Anunciai a verdade, que é viva e eficaz, porque através do Evangelho é que se gera os irmãos em Cristo, os filhos por adoção em Cristo Jesus, a unidade da fé. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. E assim, perseverai em mais um dia, em obediência, porque justamente por conta dos filhos da desobediência vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, e está escrito: tudo aquilo que acrescentares a esta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Por isso, perseverai segundo a sua justiça, o seu Espírito operando em nós e nos conduzindo sempre em boas obras, porque aquele que semeia segundo a carne semeia para a destruição, mas aquele que semeia segundo o Espírito semeia para os dias vão bens e longos nessa terra e alcance a vida eterna, da qual ele é riquíssimo e nos não divide da honra e da glória, mas a um coração contrito e arrependido. Ele nos compartilha, Deus nos compartilha através do Espírito Santo a honra, a glória e a imortalidade. Somos abençoados nas regiões celestiais, seguindo um sacerdócio real e santo celestial, tabernáculo
celestial, segundo ele levantou o tabernáculo de Davi, a tenda caída de Davi em 3 dias, sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz, o maior abençoou da promessa, semente de Abrão, do qual os patriarcas creram, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o leão da tribo de Judá, da qual Moisés não falou seu sacerdócio, sacerdócio ainda não tinha nem filhos de Levi, e mais um dia o grande profeta nós seguimos, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, o único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco, que ouve a sua voz, aquele que deu a vida por amor das suas ovelhas. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.